Olá, bom dia. Meu nome é Thiago Doyle, eu sou ortopedista, especialista de cirurgia do pé e tornozelo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre carreira médica, como pensar e planejar uma carreira na medicina, que é o que eu acho que falta muito nos novos médicos, ou quem está se formando agora, ou quem é residente, né? Eu acho que isso é uma particularidade da medicina, porque como nós não temos um emprego fixo, ou pelo menos na maioria das vezes não temos, né, os médicos normalmente têm vários empregos diferentes, a gente não consegue ter um padrão de evolução. Né? A pessoa que entra numa empresa de administrativa qualquer, a pessoa entra como júnior, aí vai nível 2, nível 3, nível 4, daqui a pouco está em gerente, daqui a pouco está sênior, é diretor. Então você tem uma progressão muito linear. E a medicina não tem isso. Então acho que os médicos eles pecam um pouco por não planejar essa evolução pessoalmente. Então eu vou explicar mais ou menos como eu faço e como eu recomendo fazer. Eu sempre tive contato com residência médica, eu sempre trabalhei em hospital que teve residência médica, já fui preceptor de residência médica, então sempre tive contato com médicos em formação. Isso é um pouco do que eu falo, né, do que eu vejo, dos conselhos que eu posso dar, né, mesmo sendo novo, né, tentando ajudar um pouco quem é um pouco mais novo do que eu. Então vamos lá. Bom, vou dar um exemplo prático para facilitar. Como que eu faço? Primeira coisa que você tem que ter ideia em mente, né? Como eu falei, como a gente trabalha em muitos lugares diferentes, às vezes a gente se importa sempre com X no final do mês. Ah, esse mês eu ganhei tanto. Ah, não, esse mês eu ganhei um pouquinho menos, esse mês eu ganhei um pouquinho mais, outro mês eu ganhei um pouquinho menos, um pouquinho mais. E você não consegue estratificar quanto que você ganhou de cada lugar. Né, ou acaba não se importando com isso, que você vê o montante todo no final do mês, ou no início do mês seguinte, né, e aí fala, eu ganhei tanto, tá bem, tudo bem, deixa pra lá. Só que às vezes tem lugares que tá praticamente pagando para trabalhar, e por incrível que pareça isso acontece. Então acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estratificar, faz uma tabela, pega os 3 meses, 3, 4 meses para trás, e aí pega quanto que você ganhou de cada lugar. E aí pega aquele valor, divide pelo número de horas, e aí você vai ter a sua hora trabalhada em cada lugar. A título de comparação, a hora média no Brasil é em torno de R$100. Isso porque na verdade São Paulo puxa para cima, né? Porque quando você vai para os estados do Nordeste, do Norte, a hora médica trabalhada fica lá para os 60, 70. Então o que acontece? Pega a sua planilha, bota lá o seu salário de cada lugar, divide por hora trabalhada, e agora você vai ter uma noção do que está te pagando bem e o que está te pagando mal. E agora como você vai fazer? Vai pensando conforme as pessoas forem te oferecendo, você vai trocando. Você já sabe, naquele lugar eu ganho menos, então já esse você me oferecer um outro emprego, esse aqui é o primeiro que vai sair. E assim as coisas vão evoluindo e você consegue ir subindo o seu patamar. Uma outra coisa que é muito comum, que acontece, você quando termina a residência médica, né, você começa a trabalhar como um generalista, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando eu estava terminando a residência médica, eu fiz 3 anos de ortopedia, fiz mais 1 ano de trauma e depois fiz o 5º ano de cirurgia do pé e tornozelo. Então, quando eu estava terminando a cirurgia do pé e tornozelo, eu trabalhava em vários lugares, meio que generalista. Dava plantão, fazia rotina de centro cirúrgico, atendia ambulatório geral, coisas pouco específicas relacionadas à cirurgia do pé e tornozelo. Hoje em dia, eu só trabalho com pé e tornozelo, eu só atendo praticamente pé e tornozelo e só opero praticamente pé e tornozelo. Eu opero alguns traumas por aí que acabam me chamando, mas o meu foco é esse. Então, como que eu fiz? Como eu falei, vamos dizer assim, terminei a especialidade de pé e tornozelo e atendia várias coisas diferentes. E aí eu comecei a focar, a procurar ambulatórios de pé e tornozelo, né? Então, via clínicas, através de conhecidos, através de networking, para procurar lugares que precisassem de um especialista de pé, que não tivesse, ou tivesse um só e tivesse muito volume, para eu poder começar a atender. E aí, aos poucos, eu fui tirando os lugares que me pagavam menos e colocando lugares que eu atendesse só pé e tornozelo, mesmo que
às vezes o dinheiro empatasse ou fosse até um pouco menos, mas eu estava dentro da minha especialidade. E aos poucos eu fui trocando todos os meus horários generalistas por horários de pé e tornozelo. E aí depois disso eu fiz novamente o mesmo processo e fui trocando de novo horários de pé e tornozelo por outros horários de pé e tornozelo, mas que me rendessem mais dinheiro. Dessa forma eu fui subindo de patamar e subindo dentro da especialidade. Uma coisa que eu acho que você tem que estar sempre atenção é as mudanças que a especialidade pode estar fazendo. Por exemplo, pé e tornozelo, hoje em dia a gente tem a cirurgia percutânea, minimamente invasiva, a artroscopia de tornozelo e a prótese de tornozelo. São coisas que há 5, 10 anos atrás não tinham com tanta força ou não estavam tão presentes. Hoje em dia, quem está se formando não tem como não saber fazer isso. Vai ficar para trás. Se você quer ver, por exemplo, no joelho, você tem as terapias biológicas, né, onde você está utilizando membranas biológicas, célula-tronco para regeneração de cartilagem. Isso é uma inovação. Na artroscopia, na cirurgia do quadril, você tem artroscopia de quadril, que pouca gente faz. Então, assim, toda especialidade tem sempre aquele nichozinho de inovação. E aí você tem que correr sempre atrás disso. O foco tem que ser sempre esse, para você estar sempre na frente da especialidade. Sempre chamando mais atenção, sempre atraindo mais paciente dessa forma. Você está sempre na frente, vamos dizer assim, do resto do bando, e aí você vai se diferenciando com o tempo. Eu acho que a grande maioria dos médicos tem aquele ideal, né, vamos dizer assim, de ter um consultório particular. Mas isso não acontece da noite para o dia. Eu quero abrir um consultório que eu só vou atender particular. Já te aviso agora, isso tem muito pouca chance de dar certo se você está começando. Porque eu tentei e não funciona. O paciente que vai pagar um médico particular, ele tem uma noção que se ele vai pagar, ele procura referência. Já que ele vai desembolsar, hoje em dia a maioria das pessoas tem convênio, então já que ele vai desembolsar um dinheiro além do convênio que ele já paga, ele vai procurar um médico de referência naquela área. Não é você que está começando agora. Então, como é que você planeja um consultório particular? Eu vejo dessa mesma forma que eu fui elencando. Você vai criando uma especialidade cirúrgica, você vai criando o paciente, vai aumentando o seu ticket médio, até uma hora que você tem tamanha procura, vamos dizer assim, que se eu deixar de sair, né, deixar o convênio, deixar de atender planos do convênio, aquele paciente vai resolver pagar pelo meu atendimento. Então eu tenho tanta procura que vale a pena o paciente pagar pela minha consulta. É essa hora que eu acho que é a hora de você pensar num consultório particular para não morrer na praia. Então eu acho que eu dei algumas dicas de como pensar, né, de como planejar uma carreira médica. Eu acho que isso é uma falha muito grande que a gente tem na medicina, porque a gente simplesmente não aprende isso na faculdade e muito pouca gente conversa sobre isso com a gente durante a formação. Então os médicos saem sem esse tino comercial, empresarial, que eu acho que tem que ter para poder evoluir. Você tem que estar sempre pensando em como dar um passo à frente, como melhorar, como evoluir, como aumentar, né, o seu alcance, porque é assim que a gente melhora na vida. Ninguém gosta de estar sempre estagnado, sempre fazendo aquela mesma coisinha, sempre batendo aquele mesmo martelo. Aquilo ali um dia vai cansar. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, um comentário, pode deixar aí, eu vou ter prazer em responder. Até a próxima. Tchau, tchau.